Setembro Amarelo. Estamos no mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. É entender que doença mental não tem cara, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, enfim, não tem etnia, não tem gênero, né? Que todos estamos sujeitos a passar por alguma situação. ONG trabalha há 40 anos em Porto Alegre para melhorar a vida de quem tem uma doença reumática. De fundamental importância para as famílias essa participação. O idoso se torna mais ativo, mais independente, participa de tudo, então só traz alegrias. Você sabia que a rede pública de saúde da capital oferece gratuitamente acupuntura? Alivia muitas vezes a necessidade, principalmente para a dor, né, de tanta medicação, né? E principalmente melhorando a qualidade de vida dos pacientes, né? Guarda Municipal ajuda a reduzir os índices de criminalidade em Porto Alegre. As guardas estão cada vez mais ativas no sistema de segurança pública, não apenas na evolução das suas atribuições, mas também na interlocução e na integração com todos os outros órgãos de segurança e fiscalização. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, então fique com a gente. Olá, tá no ar mais uma edição do Acontece em Porto Alegre. Estamos em setembro, esse mês que é marcado por ser um mês dedicado à prevenção do suicídio. A ideia é alertar sobre a importância do cuidado com os nossos sentimentos e emoções e também chamar atenção para os serviços de ajuda. A gente preparou uma série de reportagens sobre o assunto e hoje a gente quer te convidar a entender por que é preciso falar sobre o tema sem tabu. E mais, a gente vai te mostrar que é possível sim prevenir mais mortes por suicídio. Quem nunca teve um problema que parece não ter solução? Quem nunca se estressou com alguma coisa ou se magoou diante de determinadas situações? Às vezes é tanta coisa para resolver que em alguns momentos a impressão é que o nosso corpo não vai aguentar. Diante de tanta preocupação, a sensação é de que estamos prestes a explodir, assim como uma panela de pressão. Elas me perseguiam. Falavam mal do meu cabelo, das minhas roupas, do jeito que eu falava, da cor da minha pele. E eu pedia pra parar, mas não adiantava de nada. Fiquei tão desanimada que eu parei de cuidar de mim. Vestibular é aquela pressão, não é? De um lado, o pessoal torcendo pra você passar de qualquer jeito. Do outro lado, o futuro batendo na sua porta. E se você não passa? Como é que fica? Eu estudei muito. Eu cheguei a extrapolar meu limite. Daí eu comecei a ficar nervoso, eu comecei a ficar irritado. Tinha semana que eu nem conseguia dormir direito. Esses depoimentos foram gravados por atores para um projeto da Unicef e do CVV. As falas refletem o quanto o acúmulo de sentimentos e emoções podem causar angústia e desconforto. São relatos de situações reais vividas por muitos adolescentes, um público que tem preocupado os especialistas. Conforme o Ministério da Saúde, na faixa etária dos 15 aos 29 anos, o suicídio é a quarta causa de morte. Muitas vezes, quando nós temos dificuldades na nossa vida, né, de lidar com os nossos sentimentos, nós acabamos nos isolando e não vendo os nossos sentimentos de uma forma realista. E acabamos trazendo ideações e dificuldades ainda maiores. Eu sempre digo que falar sobre sentimentos não é fácil. Não é fácil eu dizer, eu estou chateada contigo, Felipe, tu me magoou. Ou quando a gente, né, algum colega de trabalho, em casa, com o marido, a gente tem dificuldade muitas vezes de falar. E o que acontece? As pessoas vão engolindo esse sentimento, vão engolindo, até que uma hora transborda. De acordo com este médico de família e especialista em suicidologia, são vários os motivos que podem levar alguém a morrer por suicídio. Depressão e ansiedade podem ser fatores de risco, mas não são definidores. Hoje nós temos uma sociedade com uma instabilidade emocional e que determinadas situações podem levar a pessoa a um vazio de pensamento e de emoção e ela, por impulsividade, provocar sua morte. Então, é muito importante esclarecer
que existem fatores de riscos, em que o transtorno mental é um deles, mas não só ele vai existir no cenário do suicídio. E aqui vem a máxima do Setembro Amarelo, né, que o suicídio é multifatorial. Ninguém comete um suicídio por um motivo. Porque ficou desempregado. Porque se separou. Porque perdeu uma oportunidade. É uma situação multifatorial. Mesmo não havendo um transtorno, é importante um cuidado posterior, né? Havendo uma ideação, é importante que se possa seguir num tratamento, seguir num acompanhamento, seguir num olhar, para que o próprio sujeito tenha condições de analisar o que ele viveu, né? Com suporte, para que esse impulso, se ele venha de novo, para esse momento que se ele aconteça, essa pessoa tenha ajuda e tenha condições de poder pensar a respeito, né? E pensar em suicídio é mais comum do que se imagina. Segundo um estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, cogitaram seriamente em dar um fim à própria vida. É um pensamento que cruza a cabeça de muitas pessoas no momento de dificuldade. Agora, se nós temos recursos, né? Se nós temos uma rede de apoio e podemos desabafar, falar daquilo que nos angustia, é uma possibilidade de reorganizar. O maior desafio é a gente ter essa capacidade, essa competência de falar: tá doendo, não gostei, tu me machucou, tu me magoou, tu me feriu, ou eu me senti desconfortável. E isso a gente sabe que não é fácil, né? Mas é este o nosso desafio também. Depois que eu pedi ajuda, a direção resolveu e os meus pais também. E eu nunca mais passo por isso de novo. Respeito é bom e todo mundo gosta. Já o bullying é péssimo e não tem espaço para ele. E aí eu decidi trocar uma ideia com os meus amigos e vi que eles estavam passando pela mesma situação. E vi que eles me entendiam. E daí eu conversei com os meus pais e vi que isso foi muito bom. E isso acabou me ajudando muito. Eu comecei a fazer terapia, a minha cabeça se abriu, eu comecei a enxergar as coisas melhor, tirou um peso das minhas costas, foi um alívio. E o Setembro Amarelo surgiu justamente para mostrar que tem ajuda e que é possível a gente melhorar. É um mês que nos convida a parar, pensar e refletir sobre a importância do autocuidado. É criado o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Prevenção. Posteriormente, no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, o CVV, e a Associação Brasileira de Psiquiatria vai organizar o mês todo de setembro voltado para a prevenção do suicídio. André considera que o movimento aumentou a conscientização sobre o tema e o conhecimento sobre os transtornos mentais. No entanto, o médico também avalia que o Setembro Amarelo revelou algumas fragilidades. O primeiro problema foi descobrir a falta de rede assistencial para todos os casos que o Setembro Amarelo levanta. O segundo problema do Setembro Amarelo está ligado aos enlutados, aos sobreviventes, porque alguns macetes, algumas regras que a gente tenta chamar a atenção da população geral, eles soaram de forma negativa para a população enlutada. Por exemplo, sinais. Existem sinais para que a gente possa detectar os casos, mas os enlutados fizeram o questionamento: mas quais sinais eu não vi? Por que eu não vi? Esta advogada perdeu o irmão por suicídio em 2017. Hoje, como uma sobrevivente enlutada, Michele acredita que o Setembro Amarelo precisa investir mais em psicoeducação. É entender que doença mental não tem cara, não tem classe social, não tem cor, não tem raça, enfim, não tem etnia, não tem gênero, né? Que todos estamos sujeitos a passar por alguma situação. Entender muitas vezes que o funcionamento da pessoa que tem algum transtorno, algum diagnóstico, né, de transtorno mental é diferente do meu funcionamento, que não tenho esse diagnóstico. Então, por mais que eu tente, eu não vou conseguir entender o que essa pessoa está sentindo, o que ela está passando, mas eu preciso validar esse sentimento, né? E o que a gente faz muitas vezes é invalidar o sofrimento do outro, mesmo tentando validar. Então, assim, como é que a gente trabalha com psicoeducação, né? Como é que a gente dissemina essa informação? Podendo, né, aliado aos estudos, à teoria, enfim, mas
ouvindo as pessoas, né? Ouvindo as pessoas deixando os preconceitos de lado. Eu sei que, né, a gente está aí em 2024, parece que estamos tão adiantados em muita coisa, mas o preconceito em relação à saúde mental, ele existe, sim. A depressão hoje no mundo já é uma doença, a maior doença incapacitante no mundo, segundo a OMS. Então, é urgente que a gente possa olhar para isso de verdade. Se você precisar conversar, ligue gratuitamente para o telefone de apoio emocional do CVV. Anota aí, o número ele é o 188. Na próxima reportagem da série, a gente vai falar sobre os números e entender por que o Rio Grande do Sul ainda está entre os primeiros estados do país com mais mortes por suicídio. A gente vai abordar ainda como podemos estar atentos aos principais sinais para encontrar ajuda. Agora eu mudo de assunto e vou falar sobre acampamento Farroupilha, porque entre os dias 7 e 20 de setembro acontece mais uma edição desta tradicional festa que acontece lá no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Neste ano, a programação vai homenagear o centenário de nascimento do poeta Jaime Caetano Brau. Serão mais de 120 atrações culturais em 2 palcos. A repórter Vanessa Schmidt está ao vivo lá no parque e vai nos contar agora, Vanessa, como é que está a montagem desses piquetes. Aí atrás de ti a gente está vendo a movimentação. Como é que está aí? Boa tarde, bem-vinda. Muito boa tarde, Felipe. Muito boa tarde para quem está assistindo a TV Câmara também, nossos telespectadores. Pois é, eu estou aqui no Parque Harmonia e eu tenho uma mistura para te passar, Felipe. Eu estou ouvindo um som de vaneira de um lado, um som de martelo dos outros, porque as montagens dos piquetes estão a todo vapor. Iniciaram no dia 17 de agosto, num sábado, e elas finalizam hoje. Então a gente percebe que a maior parte das estruturas já está montada, outras ainda estão finalizando. A parte da praça de alimentação também a gente percebe que já está bastante avançado o processo de montagem, algumas inclusive já estão abertas aqui. Uma das coisas que eu percebi esse ano de diferença é a questão da acessibilidade. Pelo menos na entrada do Parque Harmonia, a gente percebe que existem alguns espaços com acessibilidade para quem for precisar depois acessar o palco principal e tudo mais. O nosso cinegrafista, o JJ, está mostrando um pouquinho o ambiental para vocês. A gente percebe muita gente trabalhando. Para esse ano, são mais de 5 mil trabalhadores. Como você falou, Felipe, vai ser montada, está sendo montada, aliás, uma super estrutura com 2 palcos, porque vão ser mais de 120 atrações culturais, né? O evento envolve 15 patrocinadores, 50 operações comerciais e vai ter muita coisa acontecendo. É atração para todos os públicos, então a gente sabe que o Parque Harmonia ele atrai milhares de pessoas para o acampamento durante os dias de evento. E esse ano, então, tem esse diferencial de ser uma feira assim com uma super estrutura. Vão ser várias atrações culturais. Então a gente percebe aqui que já está bem avançada as obras aqui, as montagens dos piquetes. Esse ano vão ter um pouco menos de piquetes em função da enchente, porque muitos tradicionalistas, infelizmente, também foram atingidos pela enchente. Então, no ano passado, tiveram mais de 230 piquetes. Esse ano vão ser 187. A gente já percebe que quase todos já estão montados. A gente está bem do lado do piquete da IPTC. A gente percebe que o pessoal está trabalhando e não para. A gente percebe também o cheirinho de churrasco, bem tímido ainda, por enquanto. Tem mais cheiro de tinta mesmo, que é a tinta que o pessoal está usando para movimentar os seus piquetes, Felipe. Ah, tu falou de churrasco, já fiquei com fome aqui, Vanessa. Mas importante também é sobre a questão da enchente. Tu comentaste aí que esse ano vão ter menos piquetes em função da tragédia. Vai ter alguma homenagem esse ano do acampamento Farroupilha para os atingidos pelas enchentes? Como é que a festa está se organizando para isso? Falando em homenagem, Felipe, deixa eu só te passar um recado que eu esqueci de passar. Você falou do patrono, do homenageado desse ano, que é o pajador Jaime Caetano Brau, que completaria 100 anos agora em 2024. E, além disso, a patrona dos festejos vai ser a tradicionalista Vera Lúcia Mena Barreto, que tem mais de 40 anos de nativismo. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão, o evento esse ano ele vai ter um cunho mais solidário, viu, Felipe, com vários motes solidários. Isso porque muita gente, como você reforçou, foi atingida pela enchente. Então, o diferencial desse ano é que todos os piquetes vão contar com espaço para arrecadar donativos, como alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, tudo isso para ser destinado depois para as famílias, para as pessoas que foram atingidas pela enchente.
Além disso, esse ano a gente também vai ter um diferencial com foco na sustentabilidade, porque durante o evento, Felipe, vai ter os Ecopilas e o Sustenta Tchê, que vai ser uma moeda de troca. Então, quem trouxer material reciclável vai poder trocar por moedas, por pilas, que depois vão ser utilizados no comércio aqui dentro do Parque Harmonia. Então, tem todo esse diferencial, tem cunho solidário. Então, fica esse convite para que todos venham aproveitar. Começa agora, sábado, está chegando, viu? Dia 7, e vai até o dia 20 de setembro. Então, esse ano tem essa diferença de que vai ser um evento solidário, né? Para mostrar toda a resiliência, toda a força do povo gaúcho. A gente precisa se ajudar, mas também é um momento de celebrar a cultura gaúcha agora. Então, fica esse convite para que todos venham para o acampamento Farroupilha, todos venham prestigiar esse evento, que é o nosso maior evento da cultura gaúcha aqui no Sul. Então, prepara o teu mate e vem para o Parque Harmonia. Bora preparar, Vanis, obrigado. E a gente se vê, viu? Porque a câmera fica bem pertinho do Parque Harmonia aqui. Quando começar o acampamento, a gente vai todo mundo para lá para poder acompanhar. Vanessa, obrigado. Até mais. Bom, é isso aí. Mudando de assunto agora para essa câmera aqui, eu quero convidar vocês a refletir sobre um problema que tem afetado principalmente os idosos. Quem nunca ouviu falar sobre doenças reumáticas? Essa condição afeta o sistema locomotor e pode gerar artrite, artrose, fibromialgia ou até mesmo osteoporose. É muito comum mesmo na população mais idosa, infelizmente, e isso limita muito a convivência dos idosos em sociedade. Mas uma ONG aqui na capital busca mudar essa realidade e prova que o reumatismo não impede as pessoas de seguir vivendo. Veja agora na reportagem da Mariana Gindre e do nosso Jorge Júnior, o JJ. O Grupal atua há 40 anos para melhorar o dia a dia de quem possui uma doença reumática. A ONG é a primeira da América Latina que foca em engajar essas pessoas na sociedade, como explica a presidente Yara Kobielski. Receber, acolher as pessoas, orientar as pessoas que têm alguma doença reumática para que elas tenham qualidade de vida e se sintam assim ainda úteis para a sociedade. Carolina participa há 2 anos do Grupal e diz ser muito grata pela oportunidade. Eu vim em busca de ajuda porque eu sofri um acidente e fui atropelada por uma moto, quebrou a coluna, deu problema muito grave, fiquei com uma sequela pro resto da vida. E aí eu sinto muitas dores e aí uma pessoa me indicou a Grupal. Tudo começa com o acolhimento, feito por profissionais de assistência social. Então a assistência social vai encaminhar para os setores da prefeitura na busca da conquista dos seus direitos que muitas vezes elas não conhecem. Muitas, uma aposentadoria ou LOAS, em alguns casos mais delicados. A LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, garante um benefício mensal no valor de um salário mínimo a pessoas com deficiências ou doenças que as impeçam de trabalhar. Mostrar às pessoas os seus direitos e ajudá-las a resgatar esses direitos como pessoas ainda em condições de produzir, que elas possam participar da sociedade e serem sujeitos, mesmo com uma idade mais avançada. Para isso, também estão disponíveis diversas oficinas aos integrantes do grupo. As principais são as de pilates, tanto de solo quanto de aparelhos, além de aulas de inclusão digital e de geração de renda a partir da nutrição sustentável ou de artesanato. A gente tem mais vontade de fazer o exercício, porque em casa a gente não faz, a gente tem a preguiça de fazer. Começa a fazer, dói, a gente para. Então aqui não, aqui a gente tem a professora que ajuda a gente a fazer, a turma que é bom. A entidade ainda oferece apoio psicológico para facilitar a adaptação à nova realidade, ter uma doença reumática. Trabalha os grupos de convivência para a pessoa se aceitar nesse momento da vida e refazer a sua vida nesse momento, encontrar novos significados, construir amizades e, principalmente, fortalecer vínculos. Ao longo dos 40 anos de funcionamento do grupo, milhares de pessoas receberam o apoio físico e mental. Atualmente, são quase 200 pessoas que fazem pelo menos uma das oficinas gratuitas. Eu tinha muitas dores nos joelhos, nas pernas,
e nos braços. Eu não conseguia dormir de noite, de tanta dor, tinha na coluna. Depois que eu vim para cá, melhorei completamente. Muito bom. Rosa sofreu um acidente de trabalho em 2002, quando esmagou a mão em uma máquina. 2 anos depois, se encontrou no Grupal. A gente se sente em casa, já é uma família também, né? É muito bom. Eu sempre digo, eu não posso viver mais sem a Grupal. A Grupal já faz parte da minha vida. Esse acolhimento e esforço pela integração na sociedade são o diferencial do grupo, que luta contra a discriminação. E é por isso que Yara afirma com orgulho que a iniciativa muda intensamente a vida das pessoas. A gente recebe, às vezes, agradecimentos das famílias que vêm agradecer os últimos anos das vidas dessas pessoas, como foram bonitas e alegres por estarem aqui participando das atividades do Grupal. O idoso se torna mais ativo, mais independente, participa de tudo, então só traz alegrias. Acesse mais informações no site grupal.org.br ou entre em contato pelo telefone 51 30 28 5646. Para contribuir com a causa, doe qualquer valor para o Pix CNPJ 90 987 777 000184. É fundamentalmente qualidade de vida. A gente vê aí no rostinho das idosas, dos idosos, o quanto elas estão felizes de poder se mexer, aprender a conviver com a dor. Realmente, iniciativas como essas a gente tem que aplaudir e pedir que venham mais, principalmente numa capital, que é Porto Alegre, que a gente tem aí uma população idosa e uma das maiores capitais do Brasil que tem mais idosos. Então a gente tem que ter mais projetos como esse para trazer realmente mais qualidade de vida. Muito boa essa iniciativa. Agora a gente vai falar sobre segurança pública, porque sempre é um dos principais temas presentes nas discussões da sociedade, especialmente nesse tempo de eleição que a gente está. E embora essa seja uma atribuição do Estado, os municípios eles também podem contribuir para reduzir os índices de criminalidade. Hoje a gente vai saber de que forma a Guarda Municipal tem trabalhado aqui em Porto Alegre para trazer mais segurança à população. Veja agora na reportagem da Vanessa Schmidt e do André Rodrigues. A Guarda Municipal de Porto Alegre foi criada em 1892. Lá naquela época, sua principal função era a proteção do patrimônio público, como escolas, postos de saúde e repartições públicas, por exemplo. No entanto, em 2012, a alteração da legislação e a instituição da Secretaria Municipal de Segurança deu à GM um novo perfil de capacitação e treinamento. A partir daí, então, a Guarda Municipal consolidou sua participação também na proteção da sociedade. As guardas municipais, elas estão num processo de transição, de evolução das suas funções. Nós temos uma legislação vigente, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei Federal 13.022, e ela estabelece que as funções principais da Guarda Municipal estão relacionadas à proteção primária, a proteção de bens, serviços e instalações dos municípios. E qual é a grande evolução com relação a isso? Está relacionada à população que utiliza estes equipamentos. As guardas estão cada vez mais ativas no sistema de segurança pública, não apenas na evolução das suas atribuições, mas também na interlocução e na integração com todos os outros órgãos de segurança e fiscalização. O município está evoluindo o seu papel dentro do sistema de segurança pública no Brasil. O comandante da Guarda explica que entre as funções da instituição, a GM atua em conjunto com outras forças policiais, dando suporte principalmente no que se refere à prevenção. Nós observamos que o município tem um papel a cumprir muito mais complexo dentro do sistema de segurança pública na área de prevenção. Nós deixamos de ser meros passivos fornecedores de limpeza e iluminação para sermos partícipes ativos dentro desse sistema. E como é que a prevenção se faz? Com uma fiscalização eficiente, com ordenamento urbano controlado, com a proteção das nossas áreas de convivência social, nossas praças e os nossos parques, com o policiamento preventivo ostensivo dentro da área de atuação da Guarda
Guarda Municipal. Hoje, a capacitação do efetivo é muito mais ampla e a tecnologia é uma forte aliada do trabalho dos agentes de segurança. Além dos 10 totens de videomonitoramento espalhados pela cidade, o patrulhamento acontece com o auxílio de 2.800 câmeras que monitoram a cidade interligadas ao Centro Integrado de Coordenação dos Serviços de Porto Alegre, o SEIC-POA. A capacitação profissional do servidor guarda municipal, ela é fundamental dentro de todo esse complexo sistema que nós estamos atravessando agora. Por isso que nós estamos investindo muito em treinamento, em capacitação técnica, física e profissional, para que o guarda ele esteja apto a atender toda aquela situação que ele se deparar, mesmo que não seja a ação profícua dele, né? Mas que ele deixe o cenário pronto, protegido e preparado para que a instituição fim daquela atividade chegue. Então nós temos que ter um guarda preparado em diversas áreas de atuação, tanto da segurança quanto da fiscalização, para que a gente possa contribuir de forma eficaz com o sistema de segurança pública. E a tecnologia é fundamental. O vídeo monitoramento, ele cumpre um papel de suma importância. São os nossos olhos onde nós não estamos. Então nós conseguimos ampliar o nosso leque, né, de atuação, o nosso patrulhamento, com o apoio do vídeo monitoramento e assim maximizando os recursos que nós temos para ampliarmos o nosso campo de atuação. O comandante da Guarda Municipal caracteriza a GM como uma polícia de proximidade. O servidor do guarda municipal ele tem que ser o braço forte, mas a mão amiga, igual ao exército, mas ele tem que também ser aquele o entendedor, a polícia de proximidade, aquela polícia comunitária que vive nos bairros, que conhece todas as idiosincrasias que a nossa convivência social existe, para que ele possa prever e não deixar que algum tipo de criminalidade ou de violência aconteça dentro da área de atuação dele. O efetivo da Guarda Municipal conta com 395 agentes e guarnições que atuam 24 horas por dia nos parques, praças e vias da capital, trabalhando no patrulhamento preventivo, no policiamento ostensivo e na manutenção da ordem. Denúncias, ocorrências e solicitações podem ser feitas nos totens de segurança e no telefone 153. Quanta coisa que a gente pode aprender nessa reportagem aí agora. Eu, por exemplo, não sabia do leque de opções e de atividades que a própria Guarda Municipal pode desempenhar. É uma sensação realmente de poder ter mais segurança mesmo, a gente se sentir mais seguro aqui na capital e ter aí essa característica de ser uma polícia próxima, que consiga dialogar com a gente, entender as diferenças, é fundamental. Parabéns à Guarda Municipal por esse baita trabalho. Olha só que bacana essa iniciativa da Rede Pública de Saúde aqui de Porto Alegre. Todos os usuários que moram aqui na cidade têm acesso a uma série de terapias e práticas integrativas da medicina tradicional chinesa. Entre essas práticas está a acupuntura. Sabe aquelas agulhinhas? Pois é, a prática ela é oferecida gratuitamente para toda a população. E os médicos garantem que não dói, tá? Vamos saber agora mais detalhes na reportagem. Modalidade terapêutica criada na China há mais de 5.000 anos, a acupuntura chegou ao Brasil entre o final do século XIX e início do século XX. Trazida por imigrantes orientais, a prática ficou por um longo período restrita a essas colônias. De forma gradativa, ela foi se espalhando pelo território nacional, principalmente a partir da década de 1970. A acupuntura é uma prática que usa a aplicação de agulhas pequenas em várias regiões do corpo, chamadas de meridianos. Nesses pontos específicos são encontradas terminações de fibras musculares, nervos e tendões. Desse modo, a técnica ajuda no alívio das dores, tensões e mal-estar. Um dos locais que oferece a terapia é o posto do IAPI, na zona norte da capital. É aqui que trabalha o médico Raul Miguel Alves, especialista em práticas da medicina tradicional chinesa. Então, um exemplo bem típico, por exemplo, a gente usa a fisiologia, a anatomia de algumas fibras, né? Uma fibra que leva o sinal da acupuntura, ela é uma fibra que leva rápida a informação, né? Já a fibra que leva a dor, ela é lenta. Como a gente exemplifica isso num modo bem prático, né? Quando a gente se queima ou uma criança se machuca, o que acontece? A gente estimula assim, né? Ou a mãe vai lá e dá um beijinho na criança. O que acontece? É aliviador, porque a fibra que leva a sensação tátil e térmica, ela é mais rápida que a fibra que leva a dor. Então, a informação chega antes no cérebro. E quando chegou antes no cérebro, diz assim, não, já chegou uma outra informação.
então não sente tanta dor. A acupuntura funciona mais ou menos desta forma. O médico explica que o tratamento dura 8 sessões, mas em alguns casos o alívio da dor já é percebido após a primeira. Segundo Raul, a acupuntura, aliada a outros hábitos de vida saudáveis, estimula o organismo a se auto-organizar. A gente busca o autoequilíbrio, né, a partir da nossa mente e do corpo, e de uma vida regrada, através de atividade física, dieta adequada, sono adequado, né? Então essa é uma principal parte do tratamento. Não é que uma agulha unicamente vai fazer um milagre, né? É um conjunto de fatores, né? Então, basicamente, a gente vai estimular o próprio organismo se auto-organizar, produzindo endorfinas, que vão diminuir a dor, que vão diminuir a ansiedade. Raul frisa que a acupuntura é apenas uma das várias práticas que formam a MTC. Ele salienta que as terapias são complementares, portanto, o tratamento convencional não pode ser descartado. Márcia Jacobsen, coordenadora das práticas integrativas e complementares, as PICs, da Atenção Primária da Saúde de Porto Alegre, destaca que a capital oferece 20 das 29 práticas regulamentadas pelo Ministério da Saúde. Os atendimentos são individuais ou coletivos, como a meditação em grupo. Segundo Márcia, as PICs mais procuradas são a acupuntura, a aromaterapia e a auriculoterapia, que consiste na aplicação de pressão em pontos específicos da orelha. A coordenadora acrescenta que as práticas podem ser desenvolvidas por diferentes profissionais, como enfermeiros e dentistas. A rede pública de Porto Alegre conta com cerca de 400 profissionais com pelo menos uma especialização. Uma das diretrizes do município, uma das responsabilidades, é implementar essas práticas no SUS, na rede SUS, e a porta de entrada é a atenção primária. Porto Alegre tem 134 unidades de saúde, onde em torno de 70, 75 unidades já ofertam pelo menos uma prática integrativa, dessas 20 que Porto Alegre já oferece. Então, a gente tem em torno de 400 profissionais de saúde de toda a rede, que já tem pelo menos uma capacitação em práticas integrativas. Temos profissionais, tanto médicos quanto a enfermagem, a odonto, temos técnicas de enfermagem também, agentes comunitários, fisioterapeutas, até nutricionistas, que ofertam em algum momento, para complementar os seus atendimentos, suas consultas, uma prática. Márcia reforça que as PICs podem ser realizadas em pessoas de diferentes idades, conforme indicação médica. A osteopatia, técnica manual para movimentar, posicionar e alongar partes do corpo, estimulando a recuperação, pode ser aplicada em bebês. Ela lembra, porém, que o público que mais procura as PICs são os idosos, o que representa 40% dos atendimentos. Quem quiser saber mais informações sobre as práticas integrativas e em quais unidades são oferecidas pela Saúde de Porto Alegre, pode entrar no site da Secretaria Municipal de Saúde. Muito bom, muito bom. E a gente vendo cada vez mais que a saúde, ela evolui, essas práticas aí unidas a tratamentos correlatos ajudam muito a gente ter realmente a ter mais qualidade de vida. Muito bom esse trabalho a gente poder mostrar aí. Tenho certeza que muita gente que está assistindo não sabia disso, mas uma alternativa para poder cuidar da nossa saúde. Muito bem, o Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que para você conferir mais notícias do Legislativo, é só você acompanhar os nossos telejornais e também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Também acesse o nosso YouTube. Ali a gente tem tudo que a gente mostrou hoje aqui. Você pode ir lá, rever, compartilhar. É só você poder acessar a TV Câmara Porto Alegre. Agora eu vou te convidar a acompanhar, para se despedir, mais imagens desse trabalho que a gente mostrou da Grupal. Quem sabe você não fica com vontade também de se mexer mais aí nesses próximos dias. Fica o gostinho, a gente se vê na próxima semana. Tchau!